livro do profeta Obadias, dos versos 15 ao verso 21. Hoje, com a graça de Deus, nós estaremos concluindo a exposição do livro de Obadias. Obadias, a partir do verso 15 ao verso 21. Ficamos na página 790, se a sua Bíblia for parecida com a minha, ou entre o livro de Amós e o livro de Jonas. É o menor livro do Antigo Testamento. Às vezes ele fica confuso de achar. Vamos ler então verso 15 ao 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a estes e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, os que estão em Serafade, em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Nós estaremos meditando nesta noite sobre o tema o julgamento dos ímpios e o triunfo do reino de Cristo. O livro de Obadias mostra para nós que um pequeno problema familiar pode tornar-se um grande problema internacional, uma batalha entre nações. Esse livro revela que adiar a solução de problemas domésticos pode desembocar em grandes crises internacionais. Talvez nenhum livro da Bíblia seja mais eloquente do que este para revelar a malignidade do pecado. E os puritanos do século XVII afirmavam com muita veemência esse fato relatado em Romanos, capítulo 7, de que o pecado é maligníssimo. O pecado é pior do que a solidão, do que a doença, do que a pobreza, do que a fome, do que a própria morte. Porque estes males todos, embora tão terríveis, não podem afastar você de Deus. Mas o pecado afasta você de Deus agora e por toda a eternidade. Vimos aqui neste livro que a arrogância dos edomitas, filhos de Esaú, que confiavam na sua posição geográfica inexpugnável, confiavam na sua riqueza e confiavam nas suas alianças políticas para darem a ela, Edom, segurança. Isso tudo entrou em colapso, porque o orgulho de Edom o enganou. Suas riquezas foram rebuscadas, suas alianças foram quebradas, seus aliados os traíram, e Edom entrou em colapso. Hoje, nós vamos prosseguir nesta análise, vamos dar um passo adiante, vamos procurar subir nos ombros dos gigantes e ter uma visão do farol alto para perceber que o juízo de Deus não é apenas um juízo presente, mas um juízo também futuro. Não apenas atinge o pecador aqui e agora, mas atinge também o pecador no dia do juízo final. E esse livro revela que o pecado não fica impune. Esse livro revela que o mal jamais triunfará sobre o bem. Eu quero chamar a sua atenção então para a exposição do texto, porque há 5 verdades aqui soleníssimas que precisam ser destacadas nesta noite.
A primeira verdade que queremos destacar é a verdade da retribuição. Versículos 15 e 16, que dizem assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. O fato de Deus ser justo define com clareza que o pecado não pode ficar impune. Do contrário, Deus não seria justo. O homem pode até escapar da justiça humana, mas não escapará da justiça divina. O homem pode driblar as leis humanas e os tribunais humanos, mas o homem jamais poderá driblar a lei divina, nem jamais poderá corromper o tribunal divino. Ninguém pode esconder-se do reto e justo juiz de vivos e de mortos. E aqui eu chamo a sua atenção para nós olharmos alguns aspectos dessa retribuição. Em primeiro lugar, vamos ver o tempo da retribuição. Versículo 15: porque o dia do Senhor está prestes a vir. Quando se fala no dia do Senhor na Bíblia, ele tem dois sentidos. Ele tem um sentido histórico e ele tem um sentido escatológico. Esse dia do Senhor, via de regra, ele tem dois cumprimentos. Um cumprimento dentro dos limites da história e um cumprimento para o último dia, o dia do juízo. No caso de Edom, o dia do Senhor foi o dia em que Edom recebeu a punição do seu pecado. Quando Edom foi invadido, saqueado, disperso, dominado, muitos deles também passados ao fio da espada. Mas esse dia do Senhor projeta-se para frente, e também é o dia escatológico, quando Jesus voltar em glória e poder, e se assentar no seu trono para julgar as nações. Então esse dia, Deus vai julgar as nações, Deus vai julgar os homens, e ninguém ficará impune. É claro que agora, o dia do Senhor, poderíamos comparar, à luz do livro de Apocalipse, com as trombetas, porque agora o juízo de Deus é misturado com a misericórdia. Nenhuma punição de Deus hoje é sem chance do homem se arrepender e emendar a sua vida. Mas, se o homem não ouvir a voz da trombeta de Deus, quando o juízo é misturado com a misericórdia, então virá as taças da ira de Deus, e então nas taças não tem mais misericórdia, é a manifestação plena, completa e final da cólera de Deus. Nesse dia final, então, não haverá escapatória para os homens. Melhor relato disso é Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17, quando os homens, diz a Bíblia, que vão gritar para os montes, para os rochedos, cair sobre nós. Não é que eles queriam morrer, eles explicam lá, e cobrir-nos e escondei-nos da ira daquele que está assentado no trono e do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. O dia do juízo vai ser o dia da ira de Deus, do juízo final de Deus, do julgamento final de Deus contra os ímpios e contra as nações ímpias. Segundo ponto, vamos ver o alcance da retribuição. Veja verso 15: sobre todas as nações. Em outras palavras, o juízo de Deus, ele é universal. O juízo retributivo de Deus alcança todas as nações. E você vai parar para pensar agora comigo nesse aspecto duplo do juízo histórico e do juízo escatológico. Olha para o juízo histórico de Deus das nações. Veja o Egito, veja a Síria, veja a Babilônia, veja a Média, veja a Pérsia, veja a Grécia, veja Roma. Veja os grandes impérios econômicos que já levantaram-se e caíram na história. Olha para as nações atuais, elas também cairão. Este juízo de Deus alcançará
todas as nações indistintamente. E diz a palavra em Mateus 25:31, que quando Jesus vier na sua glória e majestade, ele vai se assentar no seu trono e vai julgar as nações. É universal esse juízo de Deus. Outro ponto, vamos olhar a medida da retribuição. Olha ainda o versículo 15, terceiro ponto. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Note você que a lei da retribuição é baseada nas leis morais de Deus. E estas leis morais de Deus é a base do julgamento divino. É o que nós conhecemos de a lei do talião, ou no latim lex talionis, que em português poderíamos dizer lei tal e qual. Ou seja, Moisés define bem essa lei em Êxodo capítulo 21, versículos 23 a 25, quando ele diz assim: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Em outras palavras, esta lei da retribuição requer que o infrator receba a mesma punição que ele infligiu a outrem, não outra, não em outra medida, na mesma proporção. Esta lei da retribuição, ela tem um critério justo e ela pode ser entendida tanto positivamente quanto negativamente. Por exemplo, positivamente, como é que nós podemos entender esta lei? Está lá em Mateus, ou melhor, em Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Você quer receber o bem? Faça o bem. Você quer ser abençoado? Abençoe. Você quer ter amigos? Seja amigo. Você quer ter um ombro no dia da angústia? Aproxime-se de alguém no dia da angústia dele. Porque aquilo que você semeia é o que você colhe. Mas tem um lado negativo. É o que está escrito aqui no verso 15. Como tu fizeste, assim se fará contigo. E esta lei, ela está fartamente representada na Bíblia e na história. Por exemplo, pensa comigo aqui em Daniel capítulo 6. Como os dois governadores, o Império Medo-Persa tinha nomeado 3 governadores e 120 sátrapas. Você se lembra que o Império Medo-Persa sucedeu o Império Babilônico. No Império Babilônico, o rei era acima da lei. Ele era a própria lei. Era um governo absolutista, centralizador. O Império Medo-Persa muda o sistema de governo, de um sistema absolutista para um sistema de delegação de poder, de descentralização do poder. Portanto, o Império Medo-Persa nomeia 3 governadores, 120 sátrapas, para poderem não apenas ajudar no governo, mas também para fiscalizar o governo. O que aconteceu? Os 2 governadores, Daniel era um deles, juntando com os 120 sátrapas, se corromperam. Como Daniel era um homem impoluto, sem jaça, incorrupto, diz o texto bíblico, que eles maquinaram e urdiram contra Daniel. Num meio corrupto, alguém honesto incomoda muito. E diz o texto que eles então armaram a cilada para Daniel. E você conhece bem a história. Propuseram para o rei que o rei fosse Deus durante um tempo. Que nenhuma oração fosse feita a não ser para o próprio rei. Sabendo que com isso Daniel não cairia nessa, e que Daniel não negociaria seus absolutos. E diz o texto bíblico então que eles tramam contra Daniel e acusam depois Daniel para jogar Daniel na cova dos leões. Mas quem vai ser devorado pelos leões não é Daniel, são os que maquinaram contra Daniel. É a lei da retribuição. Pensa comigo em Amã. Você vai perceber que este homem tramou contra Mordecai, preparou uma forca para Mordecai, mas foi ele que foi enforcado naquela mesma forca. Pensa comigo agora em Edom. O que Edom fez? Edom fez aliança com os inimigos de Israel para perseguir Israel. Edom saqueou os bens de Israel. E Edom vai matar os israelitas que tentam fugir. Pois é exatamente isso que cai sobre eles. Os seus aliados se voltam contra ele. Os seus bens também são pilhados e
espoliados, e eles que mataram agora estão sendo mortos. É a lei da retribuição. E aí a Bíblia diz, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Vamos ver em quarto lugar, o peso da retribuição. Versículo 15 e 16 diz assim: o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Que coisa tremenda, irmãos. Edom abriu uma cova para Judá e caiu nessa cova. Edom armou um laço para os seus irmãos e caiu nesse laço. Edom praticou o mal contra os seus irmãos e ele foi vítima desse próprio mal. Na verdade, quem maquina o mal contra o próximo torna-se a própria vítima. O que está acontecendo aqui? O que quer dizer esse verso 16? Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão, serão como se nunca tivessem sido. O que o profeta está querendo dizer é o seguinte: quando a Babilônia invadiu Jerusalém, diz a Bíblia que os edomitas estavam lá, dando pulos de alegria, alegrando-se com a calamidade dos judeus, e gritando: arrasai a cidade, arrasai a cidade, arrasai a cidade até o fundamento. Mas agora, Obadias nos dá mais um dado. Eles não estavam só gritando e alegrando-se, festejando com a infelicidade do seu irmão Jacó. Eles estavam bebendo, fazendo algazarras, se embebedando, se embriagando, festejando e celebrando o dia da derrota do seu irmão. Note uma coisa: tudo que o homem faz pode ficar esquecido nos anais da história humana, mas não fica esquecido nos anais de Deus. O que Deus faz? Deus agora está dizendo o seguinte: que assim como eles beberam para festejar a derrota do seu irmão, eles agora vão beber outra bebida, vão beber o cálice da ira de Deus. Beberão, sorverão, e serão como aqueles que nunca tivesse existido. Deus vai eliminá-los. Em outras palavras, Deus abomina aquele que tripudia sobre o outro, aquele que pisa no que já está caído, aquele que se alegra com o fracasso do outro, aquele que celebra a derrota do outro. Agora veja você que há um ponto importante aqui no verso 16 para ser destacado. Diz o texto aí que esta ira, este cálice da ira que eles vão beber, não é episódico, não é repentino, mas o texto diz: assim beberão de contínuo todas as nações. Em outras palavras, queridos irmãos, a sentença final de Deus é um juízo que não termina, é uma condenação que não acaba, é uma penalidade eterna. E isso é gravíssimo. Você vai notar que Deus é justo para fazer isso cumprir, como fez com o faraó. Lembra do faraó que mandou afogar as crianças hebreias do sexo masculino que nasciam no Egito? Deus fez afogar os soldados do Egito no mar. Deus pagou com a mesma moeda aquilo que eles tinham praticado contra os israelitas. Deus é justo, Ele é o Deus da retribuição. Vamos ao segundo ponto: a restauração. Olha comigo o verso 17. Veja aí, por favor. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades ou a sua herança. Note você que enquanto o juízo de Deus está vindo sobre as nações e não há lugar seguro no planeta para o ímpio, há um lugar, só um lugar, onde haverá escape, onde haverá livramento, onde a ira de Deus não está sendo derramada. E que lugar é esse? O Monte Sião. E o que isso significa? É claro, irmãos, que o texto aqui está usando a palavra Monte Sião, e esse Monte Sião aqui, ele tem um significado muito mais amplo do que simplesmente o monte geográfico que está na cidade de Jerusalém. Monte Sião aqui é um símbolo
da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o único lugar onde os homens poderão encontrar abrigo e refúgio contra a ira de Deus é na igreja do Deus vivo. Preste atenção que aqui não estou falando de igreja denominação. Eu não estou falando de igreja local, de igreja institucional. Eu estou falando agora daquela igreja que é composta de todos os remidos, daquela igreja que é a noiva do Cordeiro, daquela igreja que foi comprada e lavada no sangue do Cordeiro. Toda pessoa que foi lavada no sangue do Cordeiro pode correr para esse Monte Sião, pode correr para essa cidade refúgio, e nessa cidade refúgio a ira de Deus não está sendo derramada. Da mesma maneira que lá na casa dos hebreus, lá no período do Êxodo, toda a casa que estava debaixo do sangue estava fora do alcance da espada da morte. Quem está no Monte Sião está livre desta ira. Quem está debaixo do sangue está livre dessa ira. Quem pertence à igreja do Deus vivo está livre desta ira. Então tem 3 pontos que eu quero destacar. Primeiro, a igreja de Deus é lugar de livramento. Mas no Monte Sião haverá livramento. Se você perceber, esse texto sempre vai estar trabalhando o aspecto histórico e escatológico paralelamente. Porque se você olhar historicamente, o Monte Sião, símbolo de Jerusalém, foi restaurado por Deus. Aquela cidade que foi espoliada e saqueada e ferida foi reerguida por Deus. Mas em Edom não houve livramento. O contraste com a situação das nações que beberão o cálice da ira de Deus, no Monte Sião haverá escape da ira divina. As nações estão bebendo o cálice da ira divina, mas no Monte Sião existe livramento. É claro, queridos, que esse texto está querendo nos mostrar uma coisa. Monte Sião aqui não está falando, está certamente falando daquilo que está lá em Isaías 10, 21 e 22, de um escape do remanescente. É claro que muitos foram passados, judeus foram passados ao fio da espada, foram mortos. Mas Deus está salvando o remanescente, e o remanescente vai ser um símbolo daquilo que hoje nós chamamos de igreja do Senhor Jesus. Porque na linguagem, na teologia de Paulo em Romanos, capítulo 2, a igreja, o judeu não é o judeu apenas de sangue, mas é o judeu nascido da descendência espiritual de Abraão. É aquele que crê. Esse é o verdadeiro judeu, esse é o verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel é a igreja do Deus vivo. Em outras palavras, Deus não tem 2 povos, Deus tem um povo só. Deus não tem duas igrejas, uma gentílica e outra de Israel. Deus só tem uma igreja, formada de judeus e gentios. A noiva do Cordeiro é formada desses 2 povos que se juntam para formar aquilo que na linguagem poética do salmista, do profeta, representa o Monte Sião. Porque lá nesse monte estava o templo, a habitação de Deus. Qual é o templo, a habitação de Deus hoje? É a igreja. Deus habita no meio da sua igreja. Deus está na sua igreja. Muito bem, queridos. Esse Israel, portanto, é muito mais amplo do que a nação de Israel. Trata-se do Israel espiritual, a igreja. Se você pertence à igreja, corpo de Cristo, você está livre da ira de Deus. Daí é um ponto importante. Quando uma pessoa chega e diz assim, Cristo eu quero, a igreja não. Ela está cometendo um equívoco fundamental. Porque você não pode separar a igreja de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. Não há a mínima possibilidade, notem isso, de qualquer pessoa ser salva, a não ser que pertença à igreja. Claro que eu não estou falando aqui de igreja institucional, mas toda pessoa salva é batizada pelo Espírito no corpo de Cristo, na igreja. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se alguém não foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, não há salvação fora da igreja do Deus vivo. É lá que Deus estabelece o livramento. Segundo ponto, a igreja de Deus é lugar de santidade. Veja aí o verso 17, e o monte será santo. Esse lugar não é apenas lugar de refúgio, queridos, mas esse lugar é lugar de refúgio para um povo diferente, para um povo santo. Note uma coisa,
Não há salvação sem santidade. Esse é outro equívoco de achar o seguinte: eu estou salvo, mas eu não sou santo. É aquela teologia equivocada que pensa o seguinte: eu posso receber Jesus Cristo como meu Salvador, sem receber Jesus Cristo como meu Senhor. Não é possível. Não é possível. Ou Jesus é o Senhor da nossa vida, ou Ele não é nosso Salvador. Não há nenhuma pessoa salva sem que ela seja santa. Porque Deus nos escolheu para a santidade. Neste monte há santidade. O povo de Deus é um povo que foi tirado do mundo, é um povo que foi preservado do mundo, é um povo que foi guardado do mundo, é um povo que é enviado ao mundo, mas como luzeiro, e não como partícipe do mundo. Mas veja, em terceiro lugar, a igreja de Deus é lugar de conquista. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, ou seja, possuirão a sua herança. Em outras palavras, o povo judeu que foi banido e que foi saqueado, recebe de volta a sua terra e recebe de volta os seus bens. É bonito como a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, traduz esse verso. Traduz assim: a casa de Jacó receberá por herança aqueles que os tomaram por herança. Deus restitui para eles a sua terra, os seus bens e o seu povo. Esse é o cumprimento histórico. Que herança é essa? Está falando agora da igreja. Qual é a herança da igreja? Note uma diferença aqui, irmãos. É por isso que a teologia da prosperidade ganha tanto espaço em alguns segmentos evangélicos, por desconhecer a Escritura. Porque no Antigo Testamento as heranças muitas vezes eram traduzidas por coisas materiais. Sua vaca vai produzir, o seu campo vai ser fértil. Está falando da bênção de Deus traduzida em coisas materiais. Quando você volta para o Novo Testamento, as bênçãos de Deus, elas são espirituais. Somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. E qual é a herança da igreja? São cidades fortificadas? São riquezas que se compram com ouro e prata? São fortalezas que se constroem com pedra e tijolo? Qual é a herança da igreja hoje? A herança da igreja hoje são as nações, são os povos que ela conquista, não pela espada, não pela força militar, mas conquista pela pregação do Evangelho. A igreja recebe esta herança, a herança dos povos, das nações, que ouvirem a palavra de Deus que ela anuncia, recebe o santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma herança imarcessível, incorruptível e gloriosa. Terceiro ponto do nosso estudo, a vitória. Olha os versículos 18 a 20 comigo. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície, aos filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército sírio de Israel possuirão os campos até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Serafade possuirão as cidades do sul. Vamos olhar esse ponto aqui. O profeta Obadias passa a descrever a retumbante vitória de Judá, agregando territórios ao seu território, todas as terras que haviam sido tomadas por outros povos. Vamos ver o que está querendo dizer esse texto. Primeiro, a vitória contra os inimigos é certa. Olha o verso 18 comigo. Preste atenção aí. Olha a figura vívida que ele cria aí. A casa de Jacó será fogo. A casa de Jacó aqui é um símbolo, um exemplo, uma representação do reino do sul, de Judá. A casa de José é uma representação do reino do norte. Então a casa de Jacó será fogo e a casa de José chama. O que o texto está querendo dizer é que os dois reinos que estavam divididos e separados e dispersos, que seriam reagrupados e reunidos num reino só, um povo só. Um é fogo, outro é chama. E Esaú será restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então, primeira coisa, a vitória contra os inimigos é certa. É certa. Deus está falando que o povo de Israel vai ser como fogo e chama, e os seus inimigos como restolho. Se você sabe o que é restolho, via de regra, restolho, você pega pensando em espiga de milho,
aquela espiga de milho que não granou, que só tem sabugo, que só tem palha, é um restolho. E então ela tem mais combustível para queimar, ela queima mais fácil e mais rápido. E diz o texto que a destruição de Edom seria absolutamente total. Olha comigo, por favor, os versos 10, 16 e 18, para confirmar isso. Olha o verso 10. E serás exterminado para sempre. Olha o verso 16. E serão como se nunca tivessem sido. Olha o verso 18. E ninguém mais restará da casa de Esaú. São 3 afirmações absolutamente categóricas para definir a derrota fragorosa de Esaú. Como é que se deu na história? 5 anos depois que Edom festejou a queda de Judá, a mesma Babilônia invadiu a cidade de Petra e desalojou de lá os edomitas, rebuscando suas riquezas e seus tesouros escondidos. 5 anos depois. Mas não ficou só nisso. Logo depois, você vai notar que no ano 126, 4 séculos depois, o macabeu João Hircano não apenas reconquista ou conquista de novo aquela terra, mas faz um fato que mexe com eles. João Hircano circuncidou todos os edomitas. Preste atenção. Se eles odiavam os judeus, João Hircano os tornou judeus à força. Mas, quando chegou no ano 63, Roma domina aquela região. Mas Roma, ao dominar aquela região, privilegia os edomitas, porque vai constituir a família edomeia como família que vai reinar e governar na cidade de Jerusalém. E você sabe que a família herodiana era uma família edomeia, descendente de Esaú, os mesmos edomitas. E como Herodes Grande quis matar Jesus, como Herodes Antipas zombou de Jesus, e depois Jesus deu um recado para ele, vai dizer aquela raposa que eu vou continuar a minha agenda, mas prendeu João Batista, mandou degolar João Batista, zombou de Jesus no dia do seu julgamento. O terceiro Herodes, Herodes Agripa I, perseguiu a igreja, mandou matar a espada o apóstolo Tiago, e morreu comido de bichos na cidade de Jerusalém. O último membro da família herodiana, Herodes Agripa II, está diante de Paulo, na cidade de Cesareia Marítima. Paulo está fazendo a sua defesa. E Paulo, na hora que está concluindo o seu argumento, encurrala aquele rei contra a parede e pergunta: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. E Agripa tangenciou-se como um herodiano e disse: por pouco, Paulo, me persuades a me tornar um cristão. E abandona a sua última oportunidade. Logo em seguida, no ano 70, Tito Vespasiano invade Jerusalém, destrói Jerusalém, e exatamente nesse ano 70, com a queda de Jerusalém, os idumeus são envolvidos, são destruídos, e nunca mais eles se recuperam. Em outras palavras, a destruição total, o término total do povo idumeu se deu exatamente num tempo de dispersão do povo judeu. No 3º século, Orígenes refere-se aos edomitas como um povo que tinha desaparecido do planeta. Segundo lugar, irmãos, a vitória contra os inimigos é segura. Veja o verso 18 comigo, por favor. Por que é segura? Porque termina o texto dizendo o seguinte: ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou, e pronto. Por que Esaú vai desaparecer? Porque Deus fala, assina, registra, firma e bate o carimbo. O Senhor falou, esta palavra que Deus falou é a autoridade final e absoluta, dando autenticidade à profecia. Note você que a sentença contra Edom não procede de nenhum tribunal da terra, procede de um tribunal do céu. Não é uma sentença dada por nenhum homem, ela é dada por Deus. E você sabe muito bem que a sentença de Deus é irrevogável e inapelável.
porque não há tribunal acima do tribunal de Deus para se recorrer. A sentença de Deus é última e é final e definitiva. Então, quando Deus falou, não tem mais para onde correr. Finalmente, a vitória contra os inimigos é notória. Você vai perceber agora no verso 19 e 20, que ele vai fazer referência aí à extensão da herança de Israel. Em outras palavras, Israel vai tomar de volta todas as suas terras que foram saqueadas pelos inimigos. O que o profeta está querendo dizer aí nesses dois versos é que nada ficará nas mãos do inimigo, que Deus vai dar restituição a eles de tudo aquilo que foi tirado deles. E se você notar, Israel voltaria a tomar posse da terra que havia sido habitada pelos edomitas, que é a região do Negueb. Você sabe que quando os nabateus os tiraram lá das altas montanhas, eles fugiram para a região sul da Palestina, para o deserto do Negueb, estão sendo removidos daí. Também pelos filisteus, né, aqui representado pela cidade de Sarepta, e pelos samaritanos, representado aqui a região de Efraim. Ou seja, todas as regiões de Judá e de Israel que foram tomadas, que foram saqueadas pelos inimigos, estão retornando para as mãos dos israelitas e dos judaítas. Se você perceber no verso 20, os cativos do exército dos filhos de Israel, está se referindo aqui ao cativeiro do reino do norte. Logo em seguida diz os cativos de Jerusalém, está se referindo aos cativos do reino do sul. Então ele está querendo dizer o seguinte, que agora não tem mais divisão de reinos, agora Israel é um povo só. Porque na unidade desse povo, então que vem agora o Messias. E na unidade desse povo que Paulo vai dizer em Gálatas, que é o novo Israel de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Vamos ver o penúltimo ponto, o julgamento. Olha o versículo 21. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú. Eu creio que aqui Obadias chega no ponto culminante da sua profecia, no zênite da sua revelação. Ele diz que os israelitas vão julgar os edomitas. O monte Sião vai julgar o monte Seir. E o que isso significa? O que significa? Significa que os opressores, que os oprimidos vão se assentar na cadeira de juiz e os opressores vão se assentar no banco dos réus. Deus vai reverter a situação. O ápice da pirâmide vem para a base da pirâmide vai para o ápice da pirâmide. Deus reverte a situação. Significando que Deus não abandonou o seu povo. Deus disciplina o seu povo, mas não abandona o seu povo. E aqui você vai notar duas coisas. Primeiro, os juízes que se assentam para julgar. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú. Essa palavra salvadores aqui, ela pode ser melhor traduzida por juízes. Até porque salvadores vão julgar. Salvador não julga, Salvador salva. É por isso que eles são juízes. E se você olhar a figura agora, olhando para a escatologia, você vai notar o seguinte, que os salvos, o povo de Deus, a igreja de Deus, vai assentar-se em tronos para julgar o mundo e até os anjos. Foi por isso que Paulo ficou bravo com a igreja de Corinto, porque surgiu problema dentro da igreja de Corinto, e em vez dos irmãos resolverem os problemas de forma doméstica, eles pegaram os problemas da igreja e foram resolvê-los nos tribunais seculares. E Paulo perguntou, será que não tem nenhum sábio entre vocês? Será que não tem nenhum irmão apto para julgar essas questões? Nós iríamos perante os incrédulos? Não sabeis que havereis de julgar o mundo, inclusive os próprios anjos? A igreja não só estará no céu, a igreja estará em tronos. E ela vai julgar. Ela vai julgar. No caso aqui, do ponto de vista histórico, os israelitas estariam julgando os edomitas. Como um dia a igreja vai julgar o próprio mundo. Agora os ímpios, versículo, ponto 2, os ímpios que se apresentam para o julgamento. O monte de Esaú, veja você, que salvadores vão subir ao monte Sião para julgar o monte de Esaú. O monte de Esaú aqui não representa apenas os edomitas. O monte de Esaú aqui representa todas as nações ímpias e pagãs. Assim como o monte Sião não representa apenas os judaítas, apenas os israelitas, mas todo o povo de Deus. Desta forma,
Quem está sendo julgado aqui são todas as nações ímpias, julgadas e sentenciadas. Como Edom foi banido da sua terra, os ímpios serão banidos da presença de Deus para todo o sempre. E aí vem o ponto último, quinto ponto e último ponto, o reino. Versículo 21c, e o reino será do Senhor. Amados, eu acho isso sublime, porque na verdade o profeta Obadias está vindo aqui, nesse pequeno grande livro, traçando paralelos entre edomitas e israelitas, entre o Monte Seir, ou o Monte de Esaú, e o Monte Sião, entre o povo ímpio e o povo de Deus, entre os inimigos de Deus e aqueles que são servos de Deus. E você vai perceber que agora o Monte Sião representa o centro do reino de Deus, e o Monte de Esaú representa o reino do mundo. Existem dois reinos representados aqui no Monte Sião e no Monte de Esaú. O Monte Sião é o centro do reino de Deus, onde se estabelece o trono do juízo de Deus, e o Monte de Esaú é um símbolo aqui do reino do mundo. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu chamo a sua atenção agora para isso. Os reinos do mundo verão sua glória apagar. Todos os reinos do mundo passarão e entrarão em colapso. E aqui eu chamo a sua atenção para um ponto. Primeiro, o colapso dos reinos do mundo. Historicamente eles caíram. Olhando para frente, você vai ver os reinos do mundo sendo simbolizados na Babilônia, na grande meretriz. Se você ler capítulo 17 de Apocalipse, fala dos reinos do mundo aí como uma religião prostituída, corrompida, apóstata. Uma religião que seduziu e matou os profetas de Deus. Mas quando você vai para o capítulo 18 de Apocalipse, não é mais a religião. Agora são os reinos no sentido econômico, político e social. As nações no seu poderio militar. E diz o texto que, na mesma medida em que João é chamado para ver a queda da Babilônia, também ele é chamado para ver a Nova Jerusalém. Na mesma medida em que a Babilônia está caindo, a Nova Jerusalém está sendo glorificada. Na mesma medida em que os ímpios estão desesperados, gritando, ai, 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 caiu a grande Babilônia, os filhos de Deus estão nos céus, dizendo glória e louvor àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Amados irmãos, este pequeno grande livro nos projeta para o último dia, quando as cortinas da história vão se fechar, quando as nações estarão reunidas, quando os poderosos deste mundo cairão, e quando todo joelho vai ter que se dobrar perante aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o que você vai ver agora é o triunfo final do reino de Cristo. Isso é glorioso, porque Daniel pinta esse reino de uma maneira muito bonita no capítulo 2. E diz que é como uma pedra, não lavrada por mãos humanas, que vem e toca a grande imagem, cuja cabeça era de ouro, cujo peitoral era de prata, cujos quadris eram de bronze, cujas pernas eram de ferro, e os dedos de ferro e barro. E esta pedra não lavrada vem, toca no pé dessa estátua, e toda ela vira pó. E essa estátua era um símbolo dos grandes reinos do mundo que caem. E diz o texto lá em Daniel 2, que esta pedra enche toda a terra. Na linguagem de Abacuque 2,4, é nesse tempo que o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Na linguagem de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que convém que ele reine, até que coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés, e então ele entregará o reino ao Deus e Pai. E Apocalipse 11,15 diz que então o reino será do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, porque os reinos do mundo já passaram. Esta é uma verdade sublime, amados. Sublime. E aqui, eu gostaria que você entendesse isso. Ele termina dizendo, e o reino será do Senhor. Hoje, olha para a história, olha para as nações, olha para os Estados Unidos, olha para o Japão, olha para a Alemanha, olha para a China, olha para a Inglaterra, olha para o Canadá,
olha para o Brasil, olha para as grandes potências econômicas, políticas e militares do planeta. Elas governam o mundo. Quem está reinando hoje? Quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem arma, quem tem os meios de comunicação nas mãos. Mas esses reinos cairão e o reino será do Senhor. Eu queria concluir esta exposição evocando algumas lições, algumas implicações práticas, oportunas e atuais. E essas implicações vêm para nós em termos de desafios. Primeiro, o desafio de crermos que Yahvé é o Senhor do mundo. Que verdade bendita! O nosso Deus não é o Senhor apenas da igreja. O nosso Deus não é um Deus domesticado apenas dentro dos templos. O nosso Deus reina em qualquer centímetro deste vasto universo. Em segundo lugar, o desafio de crermos no dia de Yahvé. Esse dia tem um aspecto histórico e outro escatológico. Nós não podemos presumir que o nosso Deus está apático. Quando você olha hoje e vê o ímpio prevalecendo contra o santo, quando você vê o violento prevalecendo contra o manso, quando você vê o forte esmagando o fraco, conforme está lá em Sofonias 1,12, o Senhor não faz nem bem nem mal. Quantos pensam assim hoje? Que Deus está inativo, que Deus está indiferente. Eu quero lhe dizer que Deus não está inativo, que Deus não está indiferente, que Ele está no trono. Ele pode dar a impressão que Ele não está agindo, conforme lá no Salmo 73. Mas quando Ele acordar, o ímpio estará desamparado. Quando o dia da ira de Deus chegar, então o ímpio vai pedir para as montanhas cair sobre ele e escondê-lo daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Terceiro desafio, o desafio de lembrar que é pecado alegrar-se com a desgraça alheia. O que a Bíblia ensina a você e a mim é que nós devemos alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas a Bíblia nos proíbe de nos alegrarmos por causa dos que choram e de chorarmos por causa dos que se alegram. Quarto lugar, o desafio de recordarmos que o orgulho humano é ridículo. Edom é a prova disso. Edom era orgulhosa. Edom estava no alto das montanhas, botando seu ninho entre as estrelas, dizendo: quem me deitará por terra? Ainda que tu pões o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Deus abomina a arrogância, queridos. E há pessoas arrogantes, há famílias arrogantes, há igrejas arrogantes, há denominações arrogantes, há nações arrogantes, e Deus resiste ao arrogante e ao soberbo. Deus derrubará os orgulhosos do seu trono. Finalmente, o desafio de crermos que o reino será do Senhor. O ímpio pode parecer muito forte, ele pode parecer irresistível, mas deixa afirmar uma verdade: a mentira não prevalecerá sobre a verdade, a injustiça não prevalecerá sobre a justiça. Os reinos do mundo não prevalecerão contra o reino de Deus. Os senhores da terra não prevalecerão contra o Senhor do céu. Quando a cortina fechar, nós já podemos saber qual é o fim da história. O fim da história é este: os reinos do mundo passarão e o reino será do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conforte com esta gloriosa e bendita mensagem do profeta Obadias.